ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mateus capítulo 14, o versículo 22 diz assim. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu. Jesus fez o que, gente? Insistiu com quem? Com seus discípulos. Não é com qualquer um que Jesus insiste. Eu não sei por que o pastor insiste comigo. Porque talvez ainda esteja vendo em você alguém como um discípulo. Você não lê aqui, logo em seguida Jesus insistiu com a multidão. Com as multidões. Jesus insistiu com quem? Seus discípulos. Aí o que ele insistiu? Que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele fazia o quê? Despedia as multidões. Se Jesus está insistindo com você, é que você está no grupo que ele não quer despedir. Ele quer perto. Agora, sabe o que é uma das maiores dores de quem serve a Deus? É a gente querer discipular quem cada vez quer estar mais longe. É a gente querer tratar como discípulo aquele que escolhe ser tratado como multidão. Porque no meio da multidão, Beto, você consegue ver o coração de todo mundo? Você consegue ver a verdade e a transparência de todo mundo no meio da multidão? Gente, o que tem de gente que diz ser amigo, mas que na nossa ausência é totalmente diferente, isso é para a vida. Tem ou não tem, gente? E é mais fácil disfarçar no meio da multidão. Você já ouviu falar? No meio da multidão sobe um cheiro estranho. Você sabe quem foi? Mas se está só você e mais uma pessoa, você sabe quem foi? Porque se você não souber, o negócio está muito feio. Nem sei se as likes eu fiz e não estou nem percebendo. Como disse um humorista uma vez, né? Onde tem criança e cachorro adulto não solta pum. Nossa, que cheira criança, a fralda. Agora com a Bela, irmão, ninguém solta pum em casa. Que cheiro é esse? Vê a fralda da Bela. Coitada da menina, eu fico imaginando ela olhando. Eu? Nossa, esse cachorrinho, hein? Terrível, sai daqui. Aí tem hora que chama, vem aqui que eu preciso de um álibi. No meio da multidão é mais fácil esconder. Quem aqui tem mais de um filho? Dá alguma coisa, uma arte, os filhos se misturam. Não, ele, ela, ou não sei o quê, e você não viu, e não... Só gente que realmente quer ser discípulo, chega perto, arranca a máscara e diz, ei, eu vou ouvir. Seja o que for, pode doer, mas eu vou ouvir. Qual o nível de entrega, qual o nível de renúncia, o que precisa ser mudado? Eu estou aqui. É muito comum no nosso primeiro amor a gente querer estar perto. Eu lembro que eu mudei completamente a minha forma até de me vestir no meu primeiro amor. Completamente. Porque eu tinha uma referência, eu falava, eu quero parecer com aqueles que parecem com Jesus. Eu quero andar perto com aqueles que andam perto de Jesus. Eu quero fazer as escolhas que fazem aqueles que servem a Jesus. Mas o tempo vai passando, a gente acha a nossa tribo, o nosso grupinho, e a gente começa a se distanciar. E a gente escolhe ser mais um no meio das multidões. Que não fica. Tem um dos textos na Bíblia que marca muito meu coração, que chama muito a minha atenção. É quando Jesus diz que o servo não fica sempre na casa do seu Senhor. O filho fica. Tem um lugar em Cristo que é para discípulo, para filho de Deus. Mas a nossa carne nos convida, e as influências que nos cercam nos convidam para ir para longe disso. Afinal de contas, o mundo tem as suas tendências. E a gente está aqui, né, pastor? A gente não é ET. Mas nós não somos daqui, nós estamos aqui. O nosso DNA do céu tem que falar mais alto do que as propostas da terra. E a pergunta é, isso está acontecendo comigo, com você? Ainda dá tempo de terminar 2024 dizendo, o DNA do céu vai falar mais alto do que as propostas da terra. A essência de Deus, o sopro de vida, quando Ele soprou na narina do homem e fez a alma vivente, esse sopro, o Espírito de Deus dentro de mim, precisa falar mais alto em mim
do que o natural. É isso que faz um homem ou uma mulher ser fiel ao seu cônjuge, acima de qualquer coisa. Se eu e você nos casamos com alguém extremamente fiel a Deus, essa pessoa nunca vai nos trair. Se nós formos pessoas extremamente fiéis a Deus, nós nunca trairemos nosso cônjuge. Eu quero que a minha esposa ame mais Jesus do que a mim. Primeiro, que é bíblico. Segundo, que se ela amar Jesus mais do que a mim, ela não vai me fazer mal algum, porque ela vai ouvir o que Jesus diz. Quem entende o que eu estou dizendo? E um detalhe importante: eu, mesmo que ela me ame muito e eu a ame muito, eu vou decepcioná-la. Quem aqui tem consciência que você vai decepcionar em algum momento seu cônjuge? Eu não estou falando de aprontar, estou falando de decepcionar. Esperava isso, esperava aquilo outro, esperava alguma coisa, dormiu. Que fosse me ajudar, não ajudou. Que fosse, né? Tem coisa, né, Zé, que só entendedores entenderão. Esperava, todos. Jesus nunca vai decepcionar. Às vezes, o erro está em nós que esperamos, criamos uma expectativa, projetamos algo que Ele nem prometeu. Ele não falou. Não é porque Jesus deu para o outro, tem que dar para mim. Fez de um jeito na vida do outro, tem que fazer comigo. Não. Porque o receber o que o outro está recebendo, todo mundo quer. Mas pagar o preço que o outro está pagando, poucos querem. Todo mundo quer ser o José que governa o Egito. Ninguém quer ser o José vendido pelos irmãos. Os irmãos não precisam nem vender. Só os irmãos falar alguma coisa, a gente já vai para a rede social, a gente já sai da igreja, a gente já cria um tumulto e joga a culpa em alguém. Se for dentro da igreja, geralmente a culpa é do pastor, que nem sabe, que não participou da hora que tiraram para o ímpar. Eu sou da panela do fulano, e você? Eu vou cair no time do outro. E aí o time de um vira contra o outro. Aí um fala assim, é porque eu não me dou com esse aqui. Aí o outro fala, eu não me dou com aquilo ali. Aí Paulo vai dizer que o comer e beber indignamente da mesa do Senhor é isso. É criar divisão dentro do corpo de Cristo. Onde uns comem muito e outros passam fome. Tem gente, irmãos, que até para cultuar, precisa que o outro estimule. E eu não estou falando sobre mais um para Jesus, que a gente está no primeiro amor. Você vai, não? Ah, então acho que eu também não vou. Aí eu fico imaginando Jesus dizendo, eu pensei que eu era a razão, não sou eu. Eu sempre conto, e eu sei que isso acontece. E eu não estou atrás de vaidade, senão, na verdade, isso inflaria o ego. Mas que uma vez, a igreja ainda era na Américo Brasiliense, eu viajei para um encontro de casais, e ia voltar no domingo. Só que ia voltar só domingo à noite. E domingo pela manhã, uma irmãzinha não se conteve, não aguentou, ela pôs lá no grupo, bom dia gente, alguém sabe se o pastor vai estar no culto agora de manhã? E batata, eu não ia estar, ela não foi. Eu só vi depois, não tinha escrito, irmão, o pastor eu não sei, mas Jesus vai. Ele não falta. Pode dar dor de barriga no pastor, em Jesus não dá dor de barriga. Ei, a gente precisa escolher ser esses que são discípulos, são filhos, são amigos, são irmãos. Jesus, presta atenção, que Jesus, nesse momento especificamente, ele não vai ficar com nenhum dos dois grupos. Mas um dos dois grupos vai ficar com uma palavra dele. Meu Deus, isso é forte. Anota isso. Presta atenção, nesse momento Jesus não vai ficar com nenhum dos dois grupos, mas um dos dois grupos vai ficar com uma palavra dele, com uma direção, com uma visão dele. Não é sobre toda hora eu ficar vendo ou sentindo Jesus perto de mim, mas é sim, sobre em todo momento saber que eu estou sobre uma palavra de Deus. Por que você está servindo, pastor? Porque eu tenho uma palavra de Deus. Por que você veio para o culto? Porque eu tenho uma palavra de Deus. Por que você prega de manhã e à noite? Porque você não fica dormindo, você está cansado, deixa outro. Porque eu tenho uma palavra de Deus. Por que você começa e termina o teu ano na igreja? Porque eu tenho uma palavra de Deus. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei quem Ele é na minha vida. Eu sei qual é a direção dEle comigo. Cada decisão tem uma palavra. Por quê? Você não larga isso e vai fazer sucesso em não sei o quê. Porque eu tenho uma palavra de Deus. Jesus insistiu com os discípulos para que eles voltassem. E gente, tem 3 ou 4 semanas que Jesus está falando com a gente sobre voltar. Quem está percebendo isso? E a mensagem de hoje não é por causa do voltar. Se eu voltar assim, vou usar um termo aqui só para você entender. Para mim está aqui por acaso, para o Espírito Santo não. Deus me deu uma mensagem há um mês atrás, eu não tinha tido nem um sonho, nem tinha falado de voltar. Quando falei lá do tênis, da caminhada, e quem não sabe do que eu estou falando, depois você assiste lá. E quem vem todo domingo sabe do que eu estou falando. É hora de voltar.
Voltar para a corrida, voltar para o primeiro amor, voltar para a paixão, voltar para aquele temor, que sabe, a gente é puro, puro. Que a gente não reclama, que a gente não vê como um fardo. Servir a Deus é uma honra. Imagina a tristeza no coração de Deus quando vê a gente formar rodas para reclamar da dificuldade que é servir a Deus. Eu não estou falando sobre compartilhar necessidades, preciso de ajuda disso, porque assim, está faltando. Não é isso, compartilhar necessidades é uma coisa. Agora, sem perceber, tem gente que está começando a pintar igreja, filme de terror. Ministério, filme de terror. São sementes diabólicas que tem gente alimentando. Se alimentando e alimentando os outros. Serviço ao diabo, não a Deus. Jesus disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Não, pastor, mas é que eu fico tenso porque eu quero um monte de coisa. Mas quanto mais eu estiver em Cristo e Cristo estiver em mim, mais leve vai se tornar para mim. Então o problema não é o servir. O problema é o relacionamento. Por isso que você tem um pastor que preza pelo relacionamento antes do servir. Pode ver que tem uma coisa que eu pego no pé. Gente, na hora do culto não fica de conversa, não fica onde não fica. É hora de relacionamento. A hora do louvor de oração é hora de relacionamento. Porque aí na hora do servir não é um fardo. A pessoa está tão cheia de Deus, tão cheia do Espírito Santo, que ela fala, meu Deus do céu, veio o desafio, mas eu me senti com tanta capacidade, eu vivi algo extraordinário. É gostoso ouvir a história de alguém que viveu uma experiência extraordinária, mas antes da experiência extraordinária, antes do resultado, melhor dizendo, extraordinário, veio uma intimidade extraordinária. Jesus insistiu. A Bíblia não diz que Jesus mandou eles irem, diz que ele insistiu. Insistir quer dizer que foi de primeira? Que foi fácil? E aí? O que Jesus está insistindo com você? E às vezes está usando a jumenta do Balaão, ou pode ser a jumentinha da família de Cristo. Gente, se servir para salvar, tira o pastor e põe jumenta Rogério Fontelas, está ótimo. Se está servindo. E aí? O que Jesus está insistindo com a gente? Perdoar alguém, amar alguém, ser fiel, honrar, voltar ao primeiro amor, servir no ministério. O que Jesus está insistindo comigo e com você? Todo mundo sabe, isso aqui é muito pessoal. E o Espírito Santo nessa hora vai acendendo a lanterninha no coração e na mente de cada um. Consagrar algo a Deus. Jesus insistiu que eles voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Ele insistiu, deu uma palavra, uma direção. Enquanto ele despedia as multidões, vocês têm uma direção, eles vão voltar para casa. Eu quero ser aquele que sempre tem uma direção de Jesus. Eu quero ser aquele que sempre tem uma missão de Jesus. Agora só cuidado para você não falar amém, mas toda vez que vem uma missão você fala que não pode, que não dá, que é muito difícil, que é muito cansativo, que é muito exaustivo. Misericórdia. Porque aqui o que Jesus fez foi, para vocês é tarde, mas eu tenho uma missão. A Bíblia diz que era tarde. Jesus falou, eu tenho uma missão. Para vocês podem voltar para casa. Quem somos nós? Porque a gente fala, e amém, glória a Deus, aleluia, feliz da vida. Eu quero ser o discípulo. Mas os discípulos são aqueles que receberam uma missão, enquanto os outros foram para casa descansar. Quem nós queremos ser? Os que estão engajados com a missão? Ou os que querem curtir? E não quer dizer que a missão não nos dê lazer, alegria, descanso. É que a gente planta para colher, a gente sabe a hora de plantar e a hora de colher. O versículo 23 vai dizer assim, depois de mandá-los para casa, as multidões que ele despediu, os outros, ele mandou entrar no barco e ir para o outro lado. Jesus subiu sozinho ao monte a fim de fazer o quê? Por quem que você acha que ele está orando? Pelos que foram para casa ou por quem está na missão? A missão é dele. Ele está se relacionando com o Pai, intercedendo. A Bíblia diz que hoje Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Sabe o que eu imagino? Ontem eu fui dormir, aquela história, né? Ontem eu fui dormir, já era hoje. Eu já cheguei em casa, era mais de meia-noite. E aí, bem cansado, foram dias assim muito intensos. E acordei hoje de manhã, o corpo físico bem cansado. Mas acordei feliz, domingo. Aí eu imagino Jesus lá à direita do Pai. Pai, derrama um som, olha lá, ele está levantando, está indo. Você se arrumando e Jesus, olha lá, dá a resposta que ele está pedindo a semana inteira, Pai. Espírito Santo, toca, dá aquele toque que essa pessoa faz tempo que não sente, que seja hoje aqui. Porque você veio. A gente foi para onde Ele mandou. Ele foi interceder.
Ele está junto dos discípulos? Não, mas tem uma palavra com eles, mas se for necessário ele vai. O que eu estou querendo dizer? Jesus sabe a hora que ele precisa estar pessoalmente com os discípulos e a hora que uma palavra basta. Fica tranquilo, se o que você tem é uma palavra, isso é o bastante. Se o que você tem é companhia, isso é o momento. E glória a Deus. Mas, vai. Qual que é a missão? Qual que é a visão? Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Ele foi fazer o que ninguém mais pode fazer. Ele foi estar onde ninguém mais pode estar. É Ele, intercedendo por todos. Quando anoiteceu, Ele ainda estava ali. Como? Sozinho. Tem obra que Jesus vai fazer na nossa vida e não vai ter mais ninguém para ajudar. É Ele. Eu esperava que tanta gente fizesse, eu esperava tanta gente ao nosso redor, eu esperava, e às vezes tem momentos que a gente vai passar sozinhos com Jesus. É bíblico. Assim como Jesus teve momentos que ele passou sozinho, só ele e o Pai. Presta atenção no primeiro tópico, coloca aí para mim por favor. Primeiro tópico, Jesus faz o quê? Jesus faz o quê? Insiste em nos colocar na rota de experiências de fé, experiências com Ele. Você quer? Agora, vamos falar a verdade. Imagina se Jesus fala assim, ó, seguinte, vocês vão entrar no barco. Vocês lembram a última viagem que a gente fez, mais ou menos esse horário? Ih, Senhor, foi aquela que veio uma tempestade. Ainda bem que o Senhor estava dentro do barco, o Senhor acalmou a tempestade. Então, hora de atravessar. Senhor, mas esse horário pode dar tempestade de novo. Não, eu sei, mas vão. Não, peraí. Vão? O Senhor não vai com a gente? Não. E se vier outra tempestade? Porque, gente, vamos falar a verdade. Quando o bicho pega, a gente lembra. Lembra ou não lembra? Tem gente que fica traumatizado. Tem gente, teve um acidente numa estrada. A pessoa não consegue passar mais naquela estrada. Já viu isso? Marca. Eles tiveram uma experiência ruim nesse negócio de atravessar o mar de tarde da noite. Tudo que eles não querem da vida é de novo ter que atravessar o mar à noite. Assim como tudo que a gente não quer da vida é às vezes ter que perdoar alguém de novo. É às vezes servir de novo. É às vezes começar de novo. É às vezes desconectar do que não está edificando de novo. A gente não quer. Mas Jesus faz o quê? Insiste. Porque Ele sabe que tipo de história nós vamos ter para contar do outro lado. E sabe o que Jesus está interessado? É no teu resultado. O teu resultado aponta o reino. Ei, presta atenção. Jesus olha para a nossa colheita antes dela acontecer. É o tipo de semente que a gente planta que determina o tipo de colheita que vamos ter. E tipo de semente, tipo de colheita não está falando de dinheiro, está falando de tudo. Entrega, renúncia, experiência, obediência, disposição, caráter, tudo. Se a gente está plantando o que Jesus mandou, a gente vai colher o que Ele prometeu. Que tipo de futuro te espera? Que tipo de futuro me reserva? Ainda dá tempo de escolher, ir na direção que Ele apontou. Não que o oba-oba apontou, mas o meu amigo, mas a minha amiga apontou uma oportunidade maravilhosa. Mas Jesus apontou uma outra. E eu vou ficar com Jesus. Um dia, Sara apontou para Moisés uma solução. Não foi, gente? Foi, lógico que foi. Moisés e a Sara casaram. Você está vendo? É nessa hora que você pega quem é quem. O Abraão ficou indignado. E falou assim, como é que a Sara foi falar com Moisés? E o legal é que todo mundo continuou olhando e praticamente ninguém percebeu. E está jóia. Opa! Acho que alguém começou a perceber que a Sara e o Moisés não se conheceram. Porque eles nem são contemporâneos. Um dia a Sara falou para quem, gente? Nessas horas que você pega, né? Quem é quem, né? Quem está dormindo, quem está só igual cachorrinho, assim, de coisa. Amém. Lembra, gente, que a experiência da Sara com Moisés? Claro, pastor. Um dia, a Sara falou para o Moisés. Não foi? Para o Abraão. Abraão, vamos resolver esse B.O. Toda hora você fica falando Abraão. E aí você fica falando de promessa e de filho, que Deus... E não acontece nada, não tem jeito. Deita com a Agar, é cultura. É o quê? Cuidado para não trocar a fé pela cultura.
Está cheio de gente que agora vai praticar as culturas. Eu prefiro praticar a fé. Quando Abraão trocou a fé pela cultura, veio Ismael. O B.O. foi grande. Não, mas pastor, sabe, tem que entender. Eu nada. Trata com Jesus. Eu não sei do que ele está falando com você. Ou eu sei o que ele está falando comigo. Sobre o que é cultura e o que é fé. É que todo mundo faz. Sabe a história que os pais e a mãe vêm com um dispositivo divino? Você não é todo mundo? Esse dispositivo é divino. O pai pode ser ateu. A mãe pode ser à toa. Não. Mas eles vêm com o dispositivo de Deus. Você não é todo mundo. Ô Abraão. Oi, Sara. Ainda era Sarai. Todo mundo faz isso. Se a mulher não dá filho, tenha filho com a escrava. A escrava vai ser uma barriga de aluguel. Todo mundo faz. Qual o problema? Que mal há nisso? Só existe um. Deus tem uma palavra com você. Deus tem uma direção com você. Deus tem um milagre para operar na tua vida, mas só se você perseverar, enquanto todo mundo vai fazer de outro jeito, você persevera onde Ele mandou. As nossas grandes experiências e milagres de fé com Deus estão guardadas na renúncia que a gente não quer fazer. Na escolha que a gente prefere ser igual a todo mundo. Jesus insistiu. Ele coloca numa rota de experiências de fé. Mas por que eu falo experiências com ele, experiências de fé? Porque a gente sabe o final da história. Mas no momento que acontece não é uma experiência aparentemente de fé, e nem com ele, até porque ele nem entrou no barco. Parece que é uma experiência solitária. Afinal de contas, a multidão foi embora. Parece que é uma experiência sem Deus, sem Jesus. Afinal de contas, Jesus não entrou no barco, mas Ele deu uma palavra, uma direção. Parece que deu ruim. E Jesus insiste. Senhor, se eu for por aquele caminho, vai ser mais longo, igual Deus tirou o povo do Egito usando Abraão para libertá-los, não foi? Não. Ainda bem que eu perguntei, não foi, né? Que se eu falo era perigoso cair, amém. Com Moisés. E a Bíblia diz que levou pelo caminho mais longo, para que o coração deles não desanimasse ao ver as guerras dos outros povos e não caísse para a idolatria que os outros povos praticavam. Deus queria preservar. Cada mandamento de Deus tem preservação. É proteção para a gente poder crescer. Parece chato, parece estar pegando no pé, né? Mas quer ver o nosso crescimento. Então Deus fala assim: se vocês forem por esse caminho, vocês vão cair numa cultura ruim. Então eu insisto para que vão pelo caminho mais longo. Jesus nesse momento diz: eu insisto que vocês vão encarar um desafio que vocês ainda não encararam. Eles já tinham encarado uma tempestade com Jesus no barco, fisicamente. Agora eles precisam encarar uma tempestade com a palavra de Jesus no barco. O que Jesus quer fazer é o que todo líder deve fazer: se tornar dispensável fisicamente. Por quê? Porque Jesus não estaria fisicamente para sempre com eles, como não está fisicamente para sempre com a gente. Quem entende isso? Mas o Espírito Santo está com a gente. A palavra dele está com a gente. Jesus está preparando os seus discípulos para o momento em que, na carne, ele não vai estar mais presente. Como todo líder tem que preparar para que, olha, quando eu me ausentar, a palavra, a lição, a inspiração que eu dei, continua valendo e vocês continuam fazendo do mesmo jeito. Esse é o grande desafio de todo líder. Todo líder. É fazer o grupo andar, a coisa acontecer, mesmo que você não precise estar presente fisicamente ou fazer força. Porque você conseguiu plantar uma visão. Foi isso que Jesus fez, ele insistiu. E Jesus tem que insistir, a gente também. Porque tem uma experiência, irmãos. Mas por que Deus não me livrou? Porque Ele quer que você tenha uma experiência extraordinária com Ele. O verso 24 vai dizer assim, ó. Versículo 24. Enquanto isso, os discípulos o quê? Distantes da terra firme, do natural. Jesus quer te levar longe do seu natural. Onde experiências extraordinárias vão acontecer. É longe do natural. Distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia o quê? Se levantado. O versículo 25 vai dizer assim para a gente: por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles fazendo o quê?
caminhando sobre as águas. Jesus sabia da tempestade? Como é que você sabe? Claro, é resposta clássica, porque ele sabe de tudo. Mas a Bíblia fala que Jesus sabia? Claro que fala. Não fala, pastor, está aí só que Jesus foi. Então põe Marcos 6 para mim. A gente já volta em Mateus 14, que eu vou ficar só no Mateus 14. Mas esse aqui, Marcos 6, 47. Marcos conta de um jeito um pouco diferente do Mateus. Esse pedacinho, o resto praticamente igual. O Mateus destaca o Pedro andando sobre as águas. O Marcos só estava com uma bronca do Pedro e não contou que o Pedro andou sobre as águas. Eu estou lendo em Mateus porque eu quero falar do Pedro andando sobre as águas. Já que o Marcão não quis contar, então eu não vou ler o Marcão. E está tudo bem, tá? Não há uma disputa dentro dos evangelhos, eles se completam. Durante a noite os discípulos estavam onde? No barco. E Jesus onde? Sozinho em terra. Aí o 48 vai dizer bem assim, ó. Ele viu. Espera um pouquinho, como é que é? Ele viu o quê? Antes do apuro chegar, Jesus já viu. Antes do problema chegar até você, Jesus já viu. Sabe por quê? Porque ele está acessando o Pai. Você quer começar a ver o problema antes dele chegar e se preparar para vencê-lo? Se retire em particular para orar. Faça disso uma prática na tua vida. Jesus não viu Zé fisicamente, por estar presente fisicamente. Jesus viu porque o Pai revelou. Deus quer revelar muita coisa para mim e para você. E não se trata de correr atrás de revelação de movimento. Se trata de correr atrás de visão de Deus para a gente. É na intimidade. Jesus os viu em apuros. Ei, presta atenção, Jesus sabe, Jesus vê quando eu e você estamos em apuros. E Ele vem. Desde que estejamos na direção que Ele apontou. E se eu não tiver, então quer dizer que Ele vai me largar lá? Não. Mas Ele vai esperar você cair em si, reconhecer e Ele vem. Para que Jesus precisa vir até você e até mim? Será que é como os 2 discípulos de Emaús? Para fingir que não está entendendo nada? Ouvir, no final dar um alerta, partir um pão e fazer a gente cair em si constrangido? Ou será que é igual para os discípulos, acalmar a tempestade? Quando a gente está indo para longe da direção de Deus, Ele vem e ouve, até a gente esvaziar. Quando terminar de esvaziar, Ele parte o pão, a gente cai em si e fala, meu Deus, errei, agora eu tenho que voltar. Agora, quando Ele vem e a gente está na direção que Ele ordenou, aí Ele vai preparar umas experiências extraordinárias. Hoje é dia de andar sobre as águas, hoje é dia de acalmar a tempestade, hoje é dia de experiência, hoje é dia de poder sobrenatural. Sabe o que eu penso? Claro, ambos os casos, glória a Deus, com Jesus. Mas se fosse para escolher, eu não queria ser os 2 discípulos de Emaús voltando de cabeça abaixo, com o rabinho entre as pernas, dizendo, a gente errou. A gente tentou, vocês não iam embora? Vocês não iam lá para as águas termais, Emaús? Vocês não iam tirar as férias? A gente ia, né? Aí Jesus pegou a gente ali na curva. Sabe a história do pegou na curva? Foi Jesus que inventou. Eles estavam bem na curva, Emaús. Os caras estavam pensando, cara, já estou pensando eu ali cozinhando. Aí Jesus falou assim, eu vou cozinhar os miolos de vocês. Tanto que os 2 falam, não ardia em nós o coração quando Ele falava. E a gente não enxergava. Jesus vem até eles. E eles têm que voltar. Quando eles voltam, eu imagino eles reintegrando a igreja. É hora de voltar, você que está em casa, é hora de voltar. Ser amado. Pastor, mas eu tenho vergonha de voltar. Gente, a vergonha faz parte do processo. Não é legal, não é gostoso, mas faz parte. E se a gente ama Jesus, a gente passa por cima disso e vai. Eles voltaram. Mas e aí, vocês não iam? A gente ia. A gente falou que queria dar um tempo desse negócio de discípulo. A gente queria dar um tempo nesse negócio de Jesus, de igreja, o caminho, que eles eram chamados de a seita do caminho, porque Jesus falava que Ele era o caminho. Mas a gente percebeu que não tem jeito. Como é que vocês perceberam? Melhor contar você. Não, conta você. É que Jesus veio andando com a gente. Que legal, como é que foi? Não foi legal não. Ele falou, e a gente falou um monte de coisa para Ele. A gente nem percebeu que era Ele. Quando a gente sai da direção, a gente fica cego. Empolgação cega. Eu não estou dizendo que a nossa vida tem que ser desempolgada. Gente, eu prego empolgado. Eu estou falando da empolgação natural.
da empolgação cultural, ela cega. Ela traz tanto prazer e autossatisfação, que a gente prega para nós mesmos que aquilo é bíblico, que está tudo bem, que não há problema, mesmo tendo palavra de Deus, que nós não fomos chamados para aquilo. É terrível. Jesus insiste, só que na hora que eles estão em apuros, Jesus vem. Não duvide da presença de Jesus toda vez que você está fazendo o que Ele insistiu para você fazer. Eu estou aqui fazendo o que Ele insistiu para eu fazer. Quantas vezes eu falei, Jesus, está doendo, Jesus, agora chega a hora que todo mundo, cada um, Jesus, não sei o quê, Jesus, e todos, Jesus, Ele insistiu, continua. E toda vez que eu continuei, eu tive experiências extraordinárias com Jesus. Continua. Eu estou aqui para insistir com você, volta ao primeiro amor. Reprograma a tua vida com Deus, reorganiza, ainda dá tempo. Pastor, mas eu vou ter que passar uma vergonha. Mas passe. Seja como os 2 discípulos de Emaús. Mas eu vou ter perdas, é melhor ter algumas perdas aqui do que outras perdas maiores. Depende do quanto a gente está disposto a perder ou renunciar. Paulo falou, o que para mim parecia perda, eu reputei como ganho. Eu considerei ganho. O que é isso? Paulo falou, todas as coisas são lícitas, nem todas me convêm, eu sei quem eu sou. Eu sei minha identidade. Eu não sou um em cada estação da vida. Deus não é Senhor dependendo da estação ou da proposta, do momento. Ele é Senhor da minha vida por completo. Identidade. Tem coisas que são lícitas, mas não convém, não é para mim. Eu sei o que Deus espera, o que Deus quer. Eu tenho uma visão de Deus clara. Porque quando eu estiver em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas, e quantas vezes a gente faz isso na vida? Luta contra o vento, contra as ondas, e ainda fala para Deus, Deus, só estou te obedecendo, mas olha aqui. Ele fala, fica tranquilo, Jesus está vindo. E a grande experiência da tua vida está chegando. Eu vou dizer isso de novo e alguém vai segurar. Jesus, presta atenção. Quando Jesus insiste com a gente, quando Jesus insiste em nos dar uma direção e a gente atende, a gente diz sim e vai nela. Ele vê quando estamos em apuros, remando contra a força, lutando contra o vento e as ondas. A gente está lutando porque Ele deu uma direção. Jesus vem caminhando, dominando, governando sobre tudo que nos apavora, para trazer para a gente uma experiência extraordinária com o poder de Deus. Continua, se é a direção, se é a visão que Jesus insistiu e deu para você, toda luta Ele virá, Ele estará presente e Ele vai te dar uma experiência extraordinária, é o que a Bíblia diz. É isso. Entendeu, Ju? É isso. Aí diz a Bíblia, por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. O que põe medo na gente é piso para Jesus. O que é isso aí? O mar que está... Gente, o que está agitando o barco? O vento, pastor, tá bom. Mas o vento está balançando o barco, mas tem algo balançando mais ainda do que o vento. O quê? O mar, as ondas. Presta atenção que eu vou fazer só um paralelo, você vai entender. O mar que toca o terror em quem está dentro do barco, Jesus pisa e domina. A doença, o vício, a idolatria, o esfriamento de alguém, a dívida, o diabo, o demônio que for, que põe medo. Essa notícia, pastor, estou apavorado. Jesus fala, fica tranquilo, eu estou vindo andando sobre isso. Eu estou vindo andando sobre isso. O que para a gente é um nível elevado, o que para a gente é um problema grande demais, Jesus vem andando por cima. Andando por cima. Se eu escolho andar com Ele, eu também vou andar por cima. Por isso que Naum, capítulo 1, verso 3, diz que Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Não há problema maior do que o poder e o domínio de Deus. Não há. O que para a gente é teto, e às vezes um teto muito alto, eu não alcanço lá, Jesus fala, isso aqui para mim é piso. Só segura na minha mão que eu vou te colocar aqui para cima. Segura na mão dele. Ainda dá tempo. Voltando lá em Mateus 14, antes de eu continuar a leitura, vou ler só, volta no 14, põe o 22 para mim, eu sei que estou no 25, mas põe o 22. Logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem para e atravessassem até onde? Outro lado do mar. Jesus insistiu, vai e atravessa. A palavra de Jesus é vai e atravessa. A palavra de Jesus, Rogério, vai e apacenta, vai e prega, vai e pastoreia.
Há um ano atrás, uma pessoa sentou comigo no escritório da igreja e falou assim: eu tenho uma grande oportunidade de negócio para você, e você vai ficar rico, você vai ficar milionário, e a tua vida vai mudar, você vai poder ajudar muita gente, até a igreja você vai ajudar mais ainda, você vai isso, aquilo outro. Eu falei, poxa, que legal. É pecado você ajudar as pessoas? É pecado ficar rico, milionário, desde que teu coração não esteja na riqueza? Tudo isso é bacana, não é? Aí falou assim, mas eu tenho só uma pergunta para te fazer. Eu falei, pode fazer. Qual que é a possibilidade de você assim largar isso aqui, no escritório da igreja? Não é largar Jesus. Deixa outra pessoa cuidar, põe o Zé Paulo. Deixa alguém cuidar, fica à frente da igreja. Você se torna mais alguém da equipe, você ajuda, você serve, está tudo bem, mas você não é o responsável. E aí você vai ter tempo para dedicar nisso aqui, você vai e tal. Eu falei, existe uma possibilidade. Ele pensou que eu ia rebater de cara. Eu falei, existe uma. Me conta que nós vamos explodir, nós vamos rebentar. Eu falei, se Jesus falar, Rogério, deu o seu tempo, eu não quero. Outra pessoa vai pastorear, agora você vai fazer outra coisa. Na hora que ele falar isso, eu obedeço. Hoje é dia 15 de dezembro de 2024, ele ainda não falou, então continua aqui. Irmãos, a hora que ele falar, eu sou o primeiro a descer. Se ele falar, é o Serginho, é o Elton. Falar, é o Serginho, a Bruna vai firmar, converter. Gente, a gente brinca, isso é uma benção. É que são amigos, a gente... Gente, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Qual é a palavra de Deus para você? Sabe qual é o nosso problema? A gente quer calçar o sapato dos outros. Essa é boa. Em tempos de Shopee, AliExpress e tudo mais, quem nunca comprou uma roupa que na foto, no manequim, a roupa é extraordinária? Chegou em você, ficou parecendo um boneco de... Aí, ó. Nossa, mas era tão bonita, né? Propaganda enganosa. Não, enganoso é quase que eu falo formato que chegou ao seu corpo. Tá tudo bem. Gente, eu olho roupa, às vezes na vitrine. Nossa, roupa que linda, incrível, eu coloco. E aí, linda, ela... Que tem umas marcas. Eu falei, eu percebi. Então, enquanto eu tenho umas marcas, é melhor não. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é toda roupa que é para você. Eu como uma coisa que não te faz mal, você come uma coisa que não me faz mal. Se eu tomar um copo de leite, eu morro. Tem gente que não começa o dia sem tomar um copo de leite. Se eu comer de manhã, eu passo metade do dia. Mas tem gente que come 10 da noite e não dorme. Ei, eu tenho insistido nisso quase que o ano inteiro. Deus falando, não viva por comparação. Tenha assim, inspiração. Agora cuidado para não se inspirar gente que está no teu nível para baixo, porque você não vai crescer. Se inspira e se aproxima de quem está para cima. Para você crescer. Gente, não é sobre... Vem aqui, Zé e Rogerinho, rapidinho. Sobe aqui. O Zé está mais humilde, gente. Porque ele falou assim, é o filho do pastor, eu não vou humilhar, porque o Zé daria um pulo. Mas vamos lá. De verdade, e não tem nenhuma... Não é falando... Quem dos dois vocês acham que tem mais para me inspirar? O Zé Paulo ou o Rogerinho? Você está queimado com a igreja. Depois nós vamos conversar com eles e saber o porquê. É óbvio, experiência e tudo mais, ok. O Zé Paulo me inspira. Então eu vou ficar só perto do Zé Paulo e descarto, meto o pé no Rogerinho, não é isso? O Zé Paulo me inspira. E eu inspiro. Eu bebo dessa fonte e transbordo nessa fonte. Agora, você consegue compartilhar o que você não recebeu? Então, onde que eu tenho que investir mais tempo? Aqui ou aqui? Onde que eu tenho que investir mais tempo? Teve gente que falou Rogerinho, né, Elisângela? Sabe por quê? Porque na hora de beber dessa fonte, eu tenho que beber por 2 pelo menos. Por mim, eu não dou o que não recebi. E se eu der tudo que eu recebi, eu morro. Gente, perdão um exemplo, tá? Mas tem hora que eu tenho que ser bem didático. Se tudo que você comer, você expelir, não preciso detalhar, né, Ju? E essa não precisa nem gravar. Se quiser, pega corte no YouTube. Se tudo que você comer, você expelir por cima, por baixo, pelo lado, o que for, o que vai acontecer com você? Anemia, desidratação e etc. Então significa que a fonte que me alimenta, eu preciso acessar mais do que a quem eu alimento. É ele que tem que correr atrás de mim para se alimentar. Quem está entendendo? Gente, você nunca passou por isso? Quem aqui já bebeu água de bica, nascente, fonte? Quem?
Nossos outros, que Deus abençoe, vocês têm uma experiência de vida. Vocês são tudo aquele pessoal de apartamento, pina-pipa, ventilador, né, irmão Luiz? Jogaram bolinha de gude no tapete. Ah, Jesus, que geração é essa? Gente, se chegaram aquela caminhada, fazendo uma trilha, eu não sei o que, está pinicando, coçando, chega a bica, para lavar as pernas que está pinicando, eu preciso não sei o que, vou mergulhar, não, peraí, vou aqui na bica. Aí você pega aquela água, a água está como? Geladinha. Olha, eu estou sentindo, quem mais? Não, eu estou sentindo ela aqui. Aí, ô Jesus, me ajuda. Aí chega o bebezão de apartamento. Essa água é filtrada? Qual o pH? Alguém trouxe copinho? Não, o copinho aqui, ó, faz uma conchinha. A minha mão está suja, tem bactérias. Ai, Jesus amado. Os menininhos Playmobil vão se tornar homens ao máximo. Uma mulher falou amém, as outras tiveram medo. Ei, gente, você vai lá e bebe aquela água fresquinha da nascente. Você já teve sua experiência? Agora, quem já esteve andando numa mata, num lugar, e aquela sede, aquele calor, e você não via nascente por perto? Quem? E aí, de repente, porque você estava com muita necessidade, muita sede, desidratando, de repente veio uma nascente até você. Quem teve essa experiência? Dá um glória a Deus. Ela veio até você? Vem aqui dar o testemunho. Não, vem aqui dar o testemunho. Não, esse eu quero ouvir, gente. Isso aí nem Jesus eu vi acontecer. Por favor, vem me contar essa. Hoje vocês estão que estão, vocês casaram a Sara com Moisés. Quem já esteve no meio de um lugar assim, você está naquele meio de mato, e aquela vontade de tomar água, aquela sede, e a nascente veio até você? Nunca, gente. Que lugar é esse que vocês caminham? Vocês não estão caminhando na direção de Deus. Na direção de Deus a água tem que vir. Não. Eu vou até a nascente. E se eu sou nascente para Ele, Ele vem até mim. Eu não desprezo quem vem beber. Mas se eu ficar aqui, eu vou secar. Quem está entendendo? Gasta mais tempo com Deus. As pessoas ao teu redor que você quer ganhar, talvez estejam vendo de você uma fonte seca. Você fala de alguém que parece que você não vive mais com ele, talvez. Eu estou falando com muito temor. Isso é para o Rogério e para mais alguém aqui. Aqui não está o santarrão pregando para pecadores. Aqui está Jesus falando comigo e com você. Essa mensagem eu creio que ela vem de Deus. E em primeiro lugar ela pega eu. Mas não pega só eu. Vocês sabem, eu não estou aqui para dizer eu sou e vocês não são. Nós estamos no mesmo barco. As ondas estão tentando afundar, todos nós. Mas nós estamos na direção de Jesus. Obrigado, pode descer, agradece a Deus, aplauda os dois aqui. Ainda dá tempo de subir de nível, você quer? Acessa mais a fonte. Chega mais perto da fonte. Vai na direção da fonte. Tem gente que se distanciou da fonte. Gente, quando você vai lá na nascente, você fala para o outro, fala, ai, toma água aí, tomou. Volta aqui, Zé, um minutinho. Só o Zé. Agora já, você viu que ele levantou diferente? É que aquela vez ele não quis. Sobe aqui, calma, Zé, calma. Fica aqui, Zé. Fica assim, bebendo água. Aí você fica aqui embaixo. Vai, toma água, Zé. E eu fico aqui. É assim que você faz? Então para de terceirizar o que tem que ser direto. Não, mas eu ando perto de fulano. Não é fonte. Vai na fonte. Se eu beber aqui, eu vou beber água babada. Aí você pode falar de baba, de bactéria, de sujo. Mas se você for para a fonte, é original de fábrica. Obrigado, Zé. Por isso que a gente não recorre a ídolos. A, entre aspas, santos. A gente vai na fonte que é Jesus. Deus está falando com alguém aqui? Eu queria muito terminar essa mensagem hoje, eu não sei se vai dar. Foi o segundo tópico para mim, presta atenção. Jesus falou para eles atravessarem até o outro lado. Foi ou não foi? Eles tinham uma palavra. Aí, se Jesus deu uma palavra, confia. Ele falou que eu vou chegar lá. Eu estou obedecendo, eu vou chegar.
Mas e se o bicho pegar no meio do caminho? O que acontece? Jesus vem socorrer e aponta um caminho. Confie, aqui saiu errado a digitação minha, e siga a direção que Ele lhe dá. Confia. Pastor, mas no meio do caminho o bicho pegou, mas eu estou na direção de Jesus. Confia nele. E continua. Ele vai suprir tua necessidade. Ele vai prover. Ele vai cuidar. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Confia nele. Ele veio porque viu em apuros. Agora, de verdade, as multidões foram para onde mesmo? Você acha que alguém da multidão aquela noite teve um problema? Teve ou não teve? Oh, gente. Quem tem família tem problema. Não, tem alegria, tem bênção, mas tem problema. Tem ou não tem, gente? E vocês acham que das famílias que foram naquele dia as multidões, alguém tinha problema? Teve um problema em casa, um desentendimento, alguém ficou doente, alguma crise? Teve ou não teve? E Jesus foi lá? Ah, pastor, você está pregando. Não, pastor, isso não é o Jesus que eu creio, sabe? Ai, essa florzinha, paz e amor. Ah, desculpa, você está falando de um hippie maconheiro. Jesus é o leão, a gente canta que é o leão. Leão da tribo de Judá. Ele chega tocando terror no inferno. Ele chega encorajando o povo dele a ser valente. Ele chega trazendo poder e autoridade para quem está andando com ele. Andar como ele andou, viver como ele viveu. Você crê nisso? Ele falou, vocês vão fazer os sinais que eu fiz. Ei! E as multidões foram para casa. As multidões podiam escolher ser discípulos. Enquanto eles querem ser multidões, ok. Eles vão viver de agenda. Eu falo essa, Zé, ou não? Então essa vocês põem na conta do Zé. Quem é você, o cristão de agenda? E tem gente que ainda é ruim de agenda. Cristão de escala. E tem gente que ainda é ruim de escala. Dá uma escala, toda hora está tendo que justificar. Ou cristão apaixonado? Não é nem minha escala, mas eu amo tanto que eu estou lá. Vai que de repente dá uma dor de barriga em alguém, eu estou lá. Estou sempre transbordando. Porque eu quero também que Deus na minha vida esteja sempre transbordando. Escala. É claro que eu entendo que escala é bacana para a organização, mas me dói a alma quando a gente fala sobre servir a Deus. Escala é uma coisa que mexe comigo. Porque eu penso que tem que ser uma disputa do outro lado, né? Eu quero servir, também quero. Então vamos servir. Vamos organizar. Em vez de escalar, vamos organizar. Porque tem muita gente querendo servir. Agora, quantos levantaram a mão para servir na casa? E aí quando a gente vai procurar voluntários para servir, tem um monte de gente sentado que já levantou a mão para Jesus, e Jesus está dizendo. Aí você fala assim, não, é quando passar esse BO. Aí Jesus fala assim, ei, eu vou atrás de quem está em apuros, fazendo o que eu mandei. Não é sentado esperando passar o apuro. Quando esse apuro passar, Jesus, eu te sirvo. Ele fala, mas então eu não vou poder vir ao teu encontro. Por quê? Porque eu vou investir tempo e não encontro de quem está indo na direção que eu mandei. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gente, na minha vida tem luta e desafio, na sua também? Mas não falta Jesus. Continua. Agora a gente continua a leitura, verso 26, diz assim, verso 26 e 27. Deixa eu correr, vamos ver se eu consigo finalizar hoje, falta pouco. 26 e 27, eu vou ler aqui mais rápido, que aqui está escuro ainda. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram como, gente? Aterrorizados. Aterrorizados. Por quê? Porque ninguém gosta de uma experiência que eu nunca vi, eu não sei. Será que é um fantasma? O que é isso, meu Deus? Tudo que tira a gente da zona de conforto assusta. Então eles ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios do quê? De medo. E o verso 27 vai dizer assim para a gente, imediatamente, em quanto tempo? Jesus, porém, lhes disse, ei, só segue a direção de Jesus, que ele vem ao teu encontro, e ele vem no imediatamente. Imediatamente lhes disse, não tenham medo, coragem. O que ele disse? Coragem sou eu, guarda essa palavra. Qual que é a palavra? Põe o tópico, por favor, vai. Vamos bem rapidinho agora para eu finalizar essa mensagem hoje, cadê? Não deixe o quê? O medo tirar seu equilíbrio e discernimento. Tem gente chamando Jesus de fantasma. Tem gente chamando Jesus de demônio. Está amarrado, pastor. Demônio, pastor, essa noite não deixou dormir. Aí Jesus fala, fui eu te acordando para orar. O diabo me levou para um deserto. Em Mateus 4, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus.
Às vezes Jesus vai levar eu e você para alguns desertos para a gente voltar ao primeiro amor. Porque a nossa agenda ficou muito cheia na terra prometida. Se a nossa agenda ficar... essa é boa para anotar a frase. Se a nossa agenda ficar muito cheia na terra prometida, Jesus leva a gente de volta para o deserto, para voltar ao primeiro amor. Anota essa desse jeitinho. Se a nossa agenda ficar muito cheia na terra prometida, Jesus nos leva de volta ao deserto para voltar ao primeiro amor. Eu não estou nem tendo tempo para servir a Deus. Eu não estou nem tempo para adorar a Deus. Eu não estou nem podendo. Ai, são tantos convites, tanta proposta. Fulano falou isso, fulano é aquilo. E fulano é meu amigo, e fulano é legal. Aí Jesus falou, então vamos para o deserto. Vamos ver se o fulano vai com você para o deserto. Tempo atrás eu falei para o Rogerinho. Rogerinho, todos nós temos amigos, não temos? Temos. Você também tem? Tem. Seus amigos oram por você? Acredito que sim. Todo dia? Acredito que não. Se der um B.O. bem ruim na tua vida, seus amigos vão te acompanhar todo o tempo do B.O. bem ruim? Não. E seu pai e sua mãe? O deserto vai revelar quem é quem. E às vezes é Jesus que leva a gente para o deserto. Só para cair em algumas máscaras. E eu não estou falando de gente mau caráter. Eu estou falando de gente natural. Natural. Não estou falando de maldade não, gente. Tem gente que é legal, mas é natural. Não vai dar conta. Não bebeu o suficiente. Quem está entendendo? É a história do bem intencionado, mal estruturado. Mais uma que ontem, numa imersão de business, a pessoa falou, eu lembro que você falou aquilo lá, cara, você precisa gravar um podcast. Aí eu falei, outra coisa, você precisa gravar outro podcast. Aí eu falei, outra coisa, podcast. Eu falei, caramba, tudo isso. Ele falou, moro em outra cidade, senão você ia ver o tanto de podcast que eu ia gravar com você. Ei, de onde a gente está bebendo? Quem está nos levando? O nosso discernimento está nos fazendo reconhecer o que é de Jesus e o que não é para a gente. É o discernimento que faz eu dizer não a propostas que não são de Jesus para mim. É discernimento. Medo. Empolgação, entusiasmo. Oba-oba. Me levam a distanciar de Jesus. Cuidado, não deixa o medo tirar seu equilíbrio e seu discernimento espiritual. Ah, mas eu tenho medo de não ser aceito. Eu tenho medo de ser chamado de careta. Eu tenho medo. Não, eu tenho fé. Eu tenho uma paixão no meu coração. Eu tenho um fogo que arde em meu peito. Eu tenho algo maior. É isso que eu quero para a minha vida. Eu reconheço é Jesus que está vindo. Irmãos, quem está vindo é Jesus. O texto vai continuar, verso 28. Então Pedro gritou. Lembra que Jesus falou o que para eles, gente, no 27? O que Jesus disse? Sou eu. E qual é a próxima palavra? Coragem. Guarda isso, que eu vou falar disso já, tá? Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá como? Caminhando sobre as águas até onde está. Já que o Senhor falou de coragem, quero ver se o Senhor tem coragem de mandar eu ir também. Aí eu imagino Jesus falando, se você tem coragem de ter essa experiência, eu tenho coragem de te proporcionar. Irmão, Jesus está cheio de experiência extraordinária para mim e para você. Ele só está procurando se a gente tem coragem de passar o caminho. Você tem coragem? Aí, qual é a resposta? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro fez o quê? Desceu do barco e caminhou sobre as águas. Em direção a quem? Para de fazer loucura que não tem direção de Jesus. Pedro fez uma loucura, é em direção a Jesus. Tem gente misturando as coisas que Jesus não mandou fazer, não deu direção, não orientou, não instruiu. Pedro fez uma loucura. Andar sobre as águas é normal ou é loucura? Mas ele está na direção de Jesus, sob a palavra de Jesus. O verso 30 vai dizer assim, ó. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Põe o tópico para mim, por favor. Olha o tópico aí, ó. Cadê? O que está escrito aí? Para o Pedro andar sobre as águas, ele precisou fazer um treinamento de surf? De qualquer outra coisa ligada ao surf, que eu não entendo? Não. Pedro, você vai fazer aqui um treinamento e depois você vai andar, porque não é assim, eu sou filho de Deus, eu estou na terra há muito tempo. Teve treinamento? Pedro precisou ter muita habilidade então? E força. Quanto Pedro usou de força para andar sobre as águas? Foi assim? Quanto Pedro precisou fazer de força? Pedro só precisou ter coragem. Você está fazendo uma força tremenda. A gente faz uma força tremenda para alcançar resultados que Jesus nos daria se a gente tivesse coragem, fé e obediência. Tem coragem de abrir mão? Tenho. Tem coragem de renunciar? Tenho. Tem coragem de viver pela fé? Tenho. Tem coragem de me pôr em primeiro lugar? Tenho. Então me obedece.
Te chamei para isso. Minha visão para você é essa. Onde eu te quero, como eu te quero, com quem eu te quero. Coragem, fé e obediência. Tem coragem de dizer não. Final do ano passado, Deus falou comigo: ano que vem, Rogério, você vai ter mais não. Falei: Senhor, quero ver se você vai ter coragem. Se você vai me obedecer e vai crer em mim. E eu vou dizer para vocês, não foi um ano fácil, mas valeu a pena, não tenho o que reclamar. Deus tem sido muito bom. Saímos de um prédio, viemos para outro, tínhamos que ter coragem de assumir a responsabilidade de uma grande reforma, de mudança, e de durante 3 meses, dobrar o valor do aluguel. Esse mês a gente dobra. A gente paga 13 mil do aluguel, que paguei, já paguei o aluguel. 2.600 e tarará do IPTU, também já paguei. Mas eu tenho até a próxima semana para pagar mais 13 mil de calção. Pastor, e a igreja arrecada tudo isso? Com certeza, arrecada muito mais. Bom, pastor, eu estou tranquilo, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre o que eu creio, sobre a quem eu sirvo, quem é o meu Deus. Eu não estou falando sobre matemática, eu estou falando da coragem, fé e obediência. O que para muitos é difícil: eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Tem alguém pagando preço para a igreja estar aí, para cuidar de mim e de você. Tem gente orando por nós, madrugada, à tarde. Irmãos, de coração, não é soberba não. Eu não tenho dúvida que Jesus já enviou a provisão para isso. Eu não tenho dúvida que Jesus vai desatar bênção sobre a vida do povo. Por quê? Porque Ele me mandou atravessar esse mar. Eu estou atravessando. Coragem, obediência e fé para crer que ainda dá tempo de viver uma experiência o quê? Extraordinária com Jesus. Ainda esse ano eu vou viver. Pedro ainda no meio dessa tempestade: mas Senhor, não, nessa tempestade não, na próxima viagem então, nessa. Não, Senhor, está muito tumultuado aqui, não tem como eu sair contando uma história bonita disso aqui. Olha o terror, a gente achou até que o Senhor era fantasma. Ainda dá tempo de você ressignificar um tempo de caos, de dor e difícil da tua vida. Ainda dá tempo de ressignificar o ano de 2024. Ainda dá tempo de ressignificar o que é família, o que é saúde, o que é trabalho, o que é ministério. Ainda dá tempo. Coragem, obediência e fé. Continua a leitura do texto no verso 30, onde diz assim, Pedro afundou. Quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e fez o quê? Gritou: salva-me, clame a Jesus. 31 e 32. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Só um comentário. Primeiro Jesus estendeu a mão e salvou, depois ele repreendeu e corrigiu. Às vezes a gente quer que alguém que está chegando ainda nem foi salvo, a gente quer entrar corrigindo. Cuidado para não julgar quem está chegando, porque quando você chegou, você foi aceito, bem recebido, e a palavra foi te moldando. Tem gente que quer dar uma de: que isso, hein, aquele pecador. Aí Jesus olha e fala: tem 2 pecadores, um falando e o outro sendo falado. Dos 2, um só reconhece que é pecador, o outro se acha muito bom. A gente não está aqui para sair falando, homem de pequena fé. Primeiro a gente tem que estender a mão e segurar. Tem gente cobrando o que não deu. Tem gente querendo receber o que não plantou. Não vai acontecer. Jesus estendeu a mão, salvou Pedro e depois o corrigiu. O próximo tópico, e depois eu leio mais um versículo e finalizo com o último tópico. Cadê o tópico? Ainda dá tempo de ser o quê? Levado de volta aonde? Ao barco com Jesus e ver o poder de Deus em ação. Eu não sei qual que é o barco que você precisa voltar. A restauração do casamento, é saúde, é uma porta de emprego, é um empreendimento, é um ministério. Ainda dá tempo de terminar 2024 de volta dentro do barco. Você não vai morrer fora do barco, você não vai morrer perdido. Ainda dá tempo de voltar para dentro do barco. Pastor, mas eu tive uma experiência com Deus, depois afundei, eu ouvi gente que não devia. Então clama a Jesus e volta para dentro do barco. Volta para o barco do primeiro amor, volta para o barco da fé, da paixão, volta para o barco da coragem, da obediência e da fé em Jesus. E termina no verso 32, aliás. Quando entraram no barco, o vento fez o quê? Parou. Tem tempestade que vai parar na tua vida quando você volta para Jesus. Acabou. Voltou. Acabou. Parou. E o 33 diz assim, então os outros discípulos o adoraram a Jesus e exclamaram: de fato o Senhor é o Filho de Deus. Põe o tópico aí para mim, por favor. Ainda dá tempo de reconhecer: eu preciso de Jesus para me salvar e abençoar, e eu
Quero, mais alguém quer? Dá glória a Deus e aplauda a Jesus, porque Ele merece. Toda a glória é dele. Aleluia.